Olá, queridos, tudo bem? Que bom tê-los aqui comigo novamente. Obrigado, porque tem muita gente curtindo, comentando. Eu vejo muita gente republicando. Olha, a Beatriz, a minha noiva, o Leonardo sempre publicam nos canais das suas redes sociais. Isso tem me ajudado muito, tem levado a mais e mais pessoas conhecerem a palavra de Deus. Essa é a nossa função, queridos. A função aqui é a gente debater a aula, é a gente aprender um pouco mais, se edificar um pouco mais na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos crescendo de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Peço que fique comigo até o final da escola, olha só, até o final desta aula. Se a palavra falar com você, se você achar que eu mereço um like, você coloca. Se você gostar mesmo da aula, coloque um comentário para mim. Se você não entendeu alguma coisa, deixe algo aí. Se você tem alguma crítica, também não tem importância, queridos, pode colocar, porque eu quero cada dia aprender mais e mais, cada dia levar mais conteúdos a vocês. Peço que me ajude compartilhando, mandando para pessoas que talvez possam assistir e gostar. Eu sei que tem muitas pessoas que não vão assistir porque é uma aula demorada, mas queridos, é uma aula que seria dada na escola bíblica dominical da igreja, que seria dada em qualquer outro lugar. Também para mim é cansativo, também para mim dói a garganta, também para mim é esgotante porque é à noite, mas é algo que eu faço com prazer porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então eu te garanto que se você aguentar esse tempinho comigo aqui, você vai tirar alguma coisa boa. E hoje a lição de hoje está espetacular, falando da mulher samaritana, uma história linda que nós vamos aprender bastante coisa, mas eu não posso te prometer que a aula vai ser 20 minutos, meia hora, porque não vai. É uma aula mais longa porque nós precisamos entrar na história, estudar o conceito, para que nós possamos aplicar. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você participar de uma escola bíblica dominical se você não colocar em prática. Tiago diz que quando nós fazemos assim, estamos enganando a nós mesmos. Então, não se engane, não se engane. A palavra de Deus, ela é linda. Quero mandar um abraço para todos que estão assistindo comigo. Lembrando que eu estou muito feliz, eu consegui fechar com uma editora e eu vou precisar de vocês, porque eu vou precisar vender 100 exemplares do meu livro, para que eu consiga pagar a edição dele. E eu sei que Deus vai prosperar. Eu sei que Deus vai ajudar a essa obra aí. Mas se porventura tiver algum coração bondoso aí também que quiser fazer uma doação, só me chama aí, tá? Eu falei até para minha noiva, para Bia, amo você, que eu não faço essas coisas para ganhar dinheiro. Se você olhar meu YouTube aí, eu nunca ganhei dinheiro com nada disso. Eu faço que é com o intuito de alcançar mais pessoas. A minha maior recompensa, o maior valor que eu posso receber é quando eu vejo uma alma se rendendo a Cristo e a sua vida sendo transformada. Isso é meu pagamento. Vamos lá então? Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por mais essa aula, por mais esse tempo que vamos passar com o Senhor. Estamos invocando a tua presença porque sem ti não somos nada, e nós queremos o Espírito Santo nos ajudando, porque ele é o nosso ajudador, o nosso professor, o nosso instrutor. Dá-nos sabedoria, da sabedoria que vem do alto, porque precisamos, Senhor, cada dia mais aprender de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. E quero convidar você que às vezes está passando aí, ó, neste mesmo canal Minuto Conselhos de Deus, nós também fazemos aulas dessa revista aqui, ó, Viver Mais, que é dos adolescentes, que vai dos 15 aos 17 anos. Tema deste trimestre é livros poéticos. Lembra, sabe quais são os livros poéticos? Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. São 5 livros poéticos e nós estamos na 7ª lição agora dessa semana também, ainda estudando o livro de Provérbios. Lindo, queridos. E além desse, ainda fazemos outra aula que é dos jovens, que é de 18 anos acima, que o tema maravilhoso desse trimestre, missões. O clamor da última hora. Lá você vai me ver até meio estranho, com uma roupa do Peru, onde eu já fui fazer missão também. Então, queridos, dê essa forcinha, me ajuda, não fica só aqui não. E o que eu peço é que, como eu aprendi o YouTube para poder mandar para outros lugares,
outras pessoas, ele precisa que você fique, mas que você assista até o final. Não adianta você que é meu amigo, quer me ajudar, quer me incentivar, só entrar, escrever um comentário e sair. O YouTube faz o cálculo do tempo que você fica no vídeo. Se você não ficar muito tempo, queridos, eu não vou ter... o YouTube vai fingir que nem viu. Vamos lá então? Vamos sem perca de tempo, já perdemos tempo demais, já falei demais, me perdoe. Então, aula de hoje, Revista Betel Dominical, Adultos, o tema deste trimestre, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e promessas da vida eterna no Evangelho de João, ou seja, estamos estudando o Evangelho de João, o Evangelho de João, epístola não, me perdoe, o Evangelho de João, o quarto evangelho do Novo Testamento, onde João deixa bem claro que Jesus era Deus. E já vimos Nicodemos, já vimos o grande eu sou, essas palavras poderosas do grande eu sou, e hoje nós vamos estudar a lição 7, que será aplicada na tua igreja, e o tema dela será aplicado dia 17 de agosto, e o tema dela é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A água que sacia para sempre. Quem nunca ouviu uma pregação, um ensinamento sobre a mulher samaritana? Nesta aula de hoje nós vamos entrar mais. Você professor, você professora que está aqui comigo, vem junto comigo, vamos aprender junto para que nós possamos aplicar nas nossas igrejas. Lembre, vou sempre dizer, não existe professor ruim, existe professor que não se capacita, que não se prepara. Existem professores ruins que deixam para estudar no dia, uma hora antes, como se não aproveitasse essa grande oportunidade que é ser usado por Deus para ensinar o próximo. Então vamos lá, lembrando que muitos vão criticar que eu faço leitura linha por linha dessa revista, mas porque a minha função aqui não é que você assista e não precise mais de escola bíblica, pelo contrário, é que você tenha uma base, a teoria, para que a hora que chegar na tua escola bíblica você consiga ajudar o teu professor, você professor consiga expressar com mais certeza e autoridade os textos. Por isso que nós vamos ler, nós vamos ver versículos, nós vamos analisar o contexto, largue anotado um lápis, uma caneta do lado, um marca-texto, já vou até pegar o meu marca-texto aqui, ó, um marca-texto para que você possa anotar, escreva, faça com que a sua mente memorize mais. Começando o texto áureo, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João 4, versículo 15. Verdade aplicada. O encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o amor surpreendente. Eita, vou começar de novo, me perdoe, eu não sei cortar, essa tirar, então nós temos é como se fosse ao vivo. O encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a verdade, é o que nós vamos entender. Por que ninguém passava perto dos samaritanos? Por que os judeus odiavam os samaritanos? Para os judeus, os samaritanos tinham que ir para o inferno, queridos. Mas Jesus não faz acepção. Para ele não tem nada que faça com que você seja menos amado. Os objetivos, olha o que nós temos que aprender com essa lição. Reconhecer que o Evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas, ou seja, não faz. Se o Evangelho não faz, eu e você não podemos fazer. Não importa qual a definição sexual dela, não importa as escolhas dessa pessoa, Deus transforma. Deus não leva em consideração, ele veio para quem estava doente, para curar, para salvar, para restaurar. O segundo objetivo, saber que Jesus jamais nos abandona. Terceiro objetivo, compreender que a conversão da samaritana alcançou muitos do seu povo. Olha o texto de referência, a base que nós vamos ter para essa lição de hoje. Está em João capítulo 4, do versículo 9 ao 13, que diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor,
Tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Texto lindo, maravilhoso. Vamos lá, introdução. Vem comigo, junta tuas coisas. Sabe o que você pode fazer agora? Desliga o teu celular, baixa, coloca no silencioso, modo avião, desliga a TV, desliga a rádio, sai de perto da bagunça aí, entra no teu quarto ou põe na tua televisão isso daqui, pega o teu caderno, a tua caneta e vamos embora, porque Deus quer te dar edificação nessa aula de hoje, hein? Introdução. O Evangelho de João é um relato importante. Nesta lição analisaremos o diálogo de uma samaritana e o Filho de Deus. Aquela mulher foi tão impactada que creu em Jesus como Messias, tornou-se uma evangelista e levou muitos de seu povo ao encontro do Filho de Deus. Ei, aleluia! Deixa eu tomar um cafezinho que eu já deixei separado aqui, com a canequinha que o meu amor me deu. Cafezinho para dar uma turbinada aqui, né? Vamos lá então, tópico 1. O Evangelho é para todos, sem exceção. Kleber, mas ele é também para o pedófilo? É. Ele é também para o assassino? É. Ele é para aquele rapaz que esses dias espancou a mulher, quase matou a namorada? É. Me desculpe, mas ele é. Ele pode não ser o que você quer, mas o Evangelho não é o que eu quero, é o que nós precisamos. Então ele é para todos, queridos. Ele só não é para aquele que não precisa dele. Ele só não é para aquele que acha que já está salvo. Ele só não é para aquele que acha que não comete erros. Mas se você é como eu, o Evangelho é para mim, é para você, é para o homossexual, é para a lésbica. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho exige transformação. Vinde como estais. Vamos lá. No capítulo 4 do Evangelho de João, temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Vamos lá, João 4,7, o texto está aí, ó. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Embora os judeus considerasse os samaritanos um povo impuro, e já nós vamos saber por quê. Inclusive a semana passada, semana retrasada, eu preguei um texto que faria referência aos samaritanos. Jesus não apenas conversou com aquela mulher, mas também lhe revelou ser o Messias prometido. João 4, 25, 26 diz assim: a mulher disse-lhes: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: eu sou, eu que falo contigo. Olha, era uma das declarações mais importantes, porque até mesmo para o seu povo, Jesus não se declarava que ele era Deus. Ainda Jesus tentava não mostrar que ele era Deus, mas ele chega para uma mulher samaritana, de um povo odiado, de um povo que não era pertencente aos cristãos. Ele chega e ele fala, ele pergunta para ela, e na conversa ela fala: não, eu sei que vai vir o Cristo. E ele fala: eu sou. Esse que está falando com você é o Cristo, esse que havia de vir está aqui agora. João relata que, pelo testemunho dela, muitos samaritanos creram em Jesus. Olha lá, João 4,41. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Da palavra de quem? De Jesus? Não, queridos. Esse texto está dizendo por causa das palavras da samaritana, que quando recebeu, ela passou a ser uma das maiores missionárias, das maiores evangelistas do Novo Testamento, que ela sai cheia de Deus, vai para Samaria e anuncia, e a cidade quase toda se converte ao Senhor Jesus. 1.1. Jesus quebra barreiras e transforma mentalidade. Eu tenho uma frase que Jesus desconstrói o nosso interior para construir. Após o reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em dois reinos, o do norte e o do sul.
Olha lá, 1 Reis, capítulo 12, versículo 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Ou seja, nessa época, depois que Salomão tinha morrido, o reino se divide. O reino do norte, constituído de Samaria e Israel, o reino do sul, Judá e Jerusalém. As tribos do sul, Judá, tinha como capital Judá. E o povo, num primeiro momento, continuou adorando somente a Deus e observando as cerimônias do templo. O observando aqui, queridos, não tem sentido de olhar, tá? O observando aqui é executando, fazendo, observando as cerimônias que havia no templo. Então o povo que ficou em Judá, que tinha lá a tribo de Judá, que tinha como descendência o povo do sul, a tribo do sul, eles obedeciam às cerimônias do templo. Porém as tribos do reino do norte logo se corrompeu. Pois Jeroboão, temendo que o povo se tornasse para o reino do sul, por causa do templo, estabeleceu bezerros de ouro, sacerdotes e cerimoniais religiosas, e essas ações desagradaram Deus. Eu gostaria, você, professor, já sabe que eu peço isso, que desse uma pausa e agora pausasse esse vídeo, pegasse a sua Bíblia, abrisse em 1 Reis, lê-se lá no capítulo 12, do versículo 26 ao 33, que eu não coloquei, que é extenso, sobre isso daí, sobre Jeroboão, que tinha ficado como líder do reino do norte, com medo de que o povo voltasse para o sul para ir atrás do templo. Ele, influenciado pelas culturas mundanas que tinha, começou a fazer imagens, bezerros de ouro, para que o povo adorasse. Queridos, mais tarde, após as tribos serem levadas cativas pelo Império Assírio, o restante dos israelitas que ficaram se reuniram pelo casamento com os povos de outras regiões, os quais foram transportados para a terra de Israel. Outro texto grande. Esse está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41. Te aconselho novamente, mais uma pausa. Por que é bom isso? Para que você domine a história, para que você tenha certeza do que você vai explicar, para quando você for pregar, você tenha base sólida, que você entenda por que Jeroboão fez isso daí, porque os povos se casaram com outros povos. Conta-se a história que em 722 antes de Cristo, a Síria entrou, invadiu e derrotou o reino do norte. Derrotou e tornou cativo Israel e Samaria. E quando a Síria tomou conta, ela trouxe o seu povo e colocou no meio do povo para dominar o povo de Deus. E aquele povo, quando estava misturado, começou a misturar sua cultura, sua adoração. E o pior, o povo que tinha ordem para não se juntar em casamento com povos de outra tribo, de outros povos, começou a casar. E com esse casamento o sangue não era mais puro, daí tornaram-se impuros, sangue misturado. Ao longo dos anos foi aumentando o distanciamento entre os habitantes do norte e do sul de Judá, aonde estavam Jerusalém e o templo. Daí a surpresa da mulher samaritana quando Jesus se dirige a ela, fato que causou admiração também dos discípulos. Olha esses dois versículos, ó. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Está em João capítulo 4, versículo 9. E olha o 27. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Ou seja, Jesus se surpreendeu tanto a mulher samaritana, que sabia que os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa, eles também não gostavam do judeu. A história é longa, queridos, é linda, mas é longa. Você ainda vê uma parte grandiosa dela no livro de Neemias, quando Neemias volta para restaurar o templo. O povo de Samaria também queria ajudar. Eles também queriam o templo, mas aí o povo de Deus de Jerusalém recusa ajuda. E aí levanta-se o povo de Samaria
contra os judeus do Reino do Sul. E aí começa essa batalha terrível, queridos. Nosso Senhor não era preconceituoso, ele veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19:10, esse texto, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então não pense que a pessoa não tem mais jeito, não pense que ela está perdida, não tem mais como voltar. Para Jesus tem, porque ele veio justamente buscar eu e você quando estávamos perdidos, atolados num lamaçal de pecados. Olha o que o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil diz: os samaritanos eram descendentes de israelitas que haviam sobrevivido à destruição do Reino do Norte e que havia casado com gente estrangeira que havia sido transferida para aquela região depois da queda de Samaria em 722 a.C. É isso que eu disse, nessa época a Síria invadiu e começou a ter os casamentos misturados. Nunca foram integrados no reino de Judá, e na época de Neemias a divisão se cristalizou. A construção do templo samaritano no Monte Gerizim, nas proximidades de Siquém, João 4:20 diz, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Isso levou os judeus definitivamente a repudiar os samaritanos. Foi o rei judeu Hircano quem destruiu o templo samaritano em 128 a.C. No entanto, os samaritanos adoravam o mesmo Deus. O ódio dos judeus em relação aos samaritanos se baseava mais em fatores históricos e raciais do que em qualquer diferença fundamental da religião. Então, entendeu? O ódio dos judeus era tão grande porque eles não deixavam mais os samaritanos fazer parte da cultura, mesmo adorando o mesmo Deus. E isso foi ficando uma divisão terrível, que nós vamos ver a história do bom samaritano. Toda vez quando Jesus queria cutucar a ferida do povo judeu, ele trazia para a história um samaritano e o colocava como herói. 1.2 Jesus cumpre o ID. João relata, em sua peregrinação, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Olha o texto, era necessário passar-lhe por Samaria. Olha aqui, na verdade, embora Samaria não fosse uma rota amistosa aos judeus, era indispensável que Jesus encontrasse a mulher samaritana à beira do poço para confrontá-la em amor. João 4, 16, 18 diz assim, e ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus encontra com ela. Jesus olha no seu calendário celestial e enquanto todos os judeus desviavam, não passavam por Samaria, fazia o caminho muito maior para atravessar do outro lado, Jesus vem e corta no meio de Samaria. O texto é tão intrigante, tão gostoso, que quando Jesus vê a possibilidade de falar com a mulher samaritana, sabendo do preconceito que os seus discípulos tinham por ser judeu, ele manda eles ir comprar comida, não porque ele estava com fome, porque quando eles chegam com a comida, ele diz que a vontade de Deus, o alimento dele é cumprir a vontade de Deus. Então Deus manda com que os discípulos saiam, para ele ter um particular com a mulher samaritana, onde todo mundo iria repudiar e atrapalhá-la. E nesse texto é bem claro, queridos, um texto lindo. Jesus chega e começa a confrontá-la, começa a mostrar que ele é profeta. Ali, apesar das diferenças entre judeus e samaritano, Jesus mostra que seu reino está disponível aos corações sedentos de Deus. E a missão cristã deve se sobrepor aos preconceitos, sejam raciais, sejam sociais. A muralha do preconceito cai onde o evangelho se faz presente. Aonde o evangelho entra, o preconceito tem que cair.
Para nós evangélicos não existe cor, não existe sexo, não existe raça, não existe etnia, não existe capacidade financeira, tanto pobre como rico, como miserável, quanto bilionário, todos precisam e perante Deus não há diferença, não há preconceito de ninguém, porque nós não devemos julgar a ninguém, senão nós teríamos que julgar a nós mesmos, porque quando julgamos a nós mesmos, não julgamos ninguém. Olha o que esses comentaristas disseram, ó. E era-lhe necessário passar por Samaria. O termo necessário expressa uma obrigação que pode ter dupla natureza. A rota mais curta entre a Judéia e a Galiléia era através de Samaria. Entretanto, devido à profunda animosidade entre judeus e samaritanos, muitos judeus que iam da Judéia para a Galiléia se encaminhavam pelo lado leste, passando pelo Jordão, pelo norte através da Pérea e novamente pelo Jordão até a Galiléia. Pode ter ocorrido que, para ganhar tempo, Jesus tenha passado por dentro de Samaria. Entretanto, é mais provável que a necessidade expressa aqui esteja relacionada ao propósito e à missão do Senhor. Eu não acredito, queridos, com esse comentário, eu não acredito que Jesus passou por ali porque ele estava com pressa de chegar. Se ele estivesse com pressa de chegar, queridos, ele não mandaria os seus discípulos ir comprar comida. Jesus passou ali porque ele tinha uma necessidade. A Bíblia diz, era necessário que ele passasse, porque tinha uma alma sedenta. Eu quero te dizer que se você tem um coração sedento, se você tem um coração clamando por Deus, Deus vai passar onde quer que você esteja, ou melhor, Deus já está onde quer que você esteja, porque é necessário que ele vá até você quando você o clama. É a sua palavra que diz, clama a mim e responder-te-ei, batam e eu vou abrir a porta, peçam e eu te dou, me busque e me encontrará. Então não é porque Jesus queria passar com rapidez, é porque ele tinha algo transformador. E quando essa mulher transformada, queridos, ela se torna mais missionária do que qualquer discípulo. Neste momento, ela vai e prega para uma cidade, e a cidade, mesmo ela tendo uma má reputação, mesmo ela sendo uma mulher mal vista, a pregação dela era tão forte, tão cheia de Deus, que as pessoas da cidade creram na sua palavra. Você creria na palavra de uma mulher com tanta má reputação? Imagine hoje, se hoje quando você vê um segundo casamento, um terceiro casamento de alguém, nós já no oculto julgamos, nossa, 3 casamentos? Imagina essa mulher que tinha se casado 5 vezes e agora ela estava juntada com um homem que não era marido dela. Olha o preconceito, e mesmo com tudo isso, ela cheia de Deus, da autoridade de Deus, ela consegue converter uma cidade a Cristo. Vamos lá? 1.3, Jesus socorre os que vão a Ele, não é os que ficam sentados em casa, ó dia, ó céu, ó chuva, ó frio, não, Jesus socorre quem vai até Ele. Tem muitas pessoas num tempo de frio como esse, que fica furnado dentro de casa, debaixo da sua coberta, esperando a ajuda de Deus. Vá para uma igreja, vá para uma escola bíblica dominical, desperta cedo, vai valer a pena. Esse tempo que você acha que poderia estar dormindo e descansando, Deus vai te recompensar com bênção, queridos, com milagres. João esclareceu a relação entre judeus e samaritanos. Olha lá o que João escreve: os judeus não se comunicam com os samaritanos. A própria mulher perguntou: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela mostra não ter conhecimento de que estava diante daquele que veio trazer a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Olha o comentário, eu gosto muito dessa Bíblia, queridos, aplicação pessoal. A mulher samaritana ficou muito surpresa. Primeiro, pelo fato de um judeu se dirigir a um samaritano.
Segundo, por falar com uma mulher samaritana. Ela também tinha má reputação. E esse era um lugar público. Ou seja, a pessoa que falasse com ela ia ter problema. E terceiro, por beber do copo de um samaritano. Imagine só para os judeus que odiavam, que tinham nojo do samaritano, Jesus pedindo para ela encher o copo dela para que ele bebesse. As leis cerimoniais judaicas diziam que certas pessoas eram impuras e também que qualquer coisa que elas tocassem se tornariam impuras. Em terrenos estritamente religiosos, muitos judeus da época de Jesus consideravam os samaritanos como um povo permanentemente impuro. O que eu ensinei nesse primeiro tópico? A missão de Jesus foi trazer a salvação a todos, sem distinção. Então quem sou eu? Quem é você? Para que possamos saber ou julgar quem merece ou quem não merece a salvação, quem merece ser falado do amor de Deus e quem não merece. Queridos, é linda essa história. Espero que esse primeiro tópico já tenha te dado confiança, prazer em ficar, em permanecer comigo até o final e em colocar um comentário aí para mim e em pegar esse vídeo e mandar para tua escola bíblica, mandar para o grupo da tua família, colocar no teu Face, no teu Insta, eu não sei aonde, espero. Se ainda não aconteceu, eu ainda tenho uma chance, tem mais 2 tópicos aí, né? Vamos lá, tópico 2. Todos temos sedes de Deus. O Filho de Deus conhece a natureza humana e as suas necessidades, sabendo como abordar aqueles com quem encontra, pois desceu do céu para fazer a vontade do Pai. João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia do que ele tinha que fazer. Ele sabia que em Samaria, justamente naquele poço, havia uma mulher sedenta do amor do Pai. Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João 4, versículo 15. Ou seja, Deus sabe de tudo, sabe do momento certo para te encontrar. Ele sabe que enquanto você colocar obstáculos para que chegue para Ele, você não vai chegar, mas que quando você abaixar a guarda e clamar, Ele vai te responder. Todos nós temos sede de Deus. Queridos, existe um estudo que a ciência prova que todas as pessoas nascem com um gênio, eu não sei o que é com gênio que fala isso, desculpe, sou meio caipira, mas com algo dentro de nós que mostra a necessidade de adorar um Deus. Muitas pessoas chamam isso de partícula de Deus, ou seja, de ter alguém para adorar. Por isso tem pessoas que adoram imagem com a vida deles, adoram madeira com a vida deles, adoram pedras com a vida deles, adoram espíritos. Tem muitas pessoas, porque nós temos essa necessidade, mas só há um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoração, um verdadeiro espírito da verdade, que é Cristo. Por isso que nós temos essa necessidade. E todos nós nascemos com isso. Cadê o meu coisa aqui? Vamos lá. Vamos continuando? Olha o foco na lição. Daí a surpresa da mulher samaritana quando Jesus se dirige a ela, fato que causou a admiração tanto dos discípulos, também dela. Está lá em João 4, 9, 27, nós já lemos, lembra? 4, 9 é o que ela fala, como o Senhor sendo judeu pede água para uma samaritana, e 27 os discípulos chegam e falam, nossa, o que ele está falando com aquela mulher? 2.1, uma mulher desprezada. Para você que é mulher, que está assistindo aqui comigo, sabe o que eu gostaria? Que você se colocasse por um momento no lugar desta mulher. Vamos ver? Jesus estava diante de uma mulher que já havia tido 5 maridos e agora vivia com um homem com quem não era casada. Olha o texto. E ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, a reputação dessa mulher era péssima. Imagina nos tempos de hoje, agora, querido, querida, agora. Se você conhecesse alguém dentro da tua igreja que já tivesse casado 5 vezes, tivesse tido 5 divórcios e agora tivesse saindo com uma outra pessoa, como você consideraria essa mulher?
Te garanto que você julgaria que ela não poderia ter separado, que ela vai para o inferno, que ela já perdeu a salvação, mas você não vê de forma nenhuma nesse texto, queridos, Jesus falando para ela, ó, porque você separou, porque divorciou, porque você não está ainda com o seu primeiro marido, você não tem mais chance de ir para o céu. Esse texto é uma das provas, queridos, que defende muito quando acontece divórcio. Tem divórcios que não tem escolha, tem divórcios que está tendo muita dificuldade, queridos. Eu não posso abolir que a Bíblia diz que casou, ninguém separa, só Deus, mas tem casos que não tem como. A palavra de Deus diz que por causa do coração do homem, da dureza do coração, há separação. Tem casos que é difícil, mas aqui é um texto glorioso que diz que a mulher era separada 5 vezes. E ela estava com outra pessoa e não tinha ainda casado com essa pessoa. E Jesus de forma nenhuma fala para ela, olha, com os teus casamentos falhos, você vai para o inferno, porque você separou, então você vai continuar em adultério, que nunca mais você vai ter salvação. Não, não, não. Querido, Jesus olha para ela, Jesus vê, se compadece dela, vê que aquela mulher tinha uma sede por Deus tremenda, que aquela mulher estava em sofrimento. Imagine 5 separações, 5 destruições. Certamente essa condição a fazia desprezível aos olhos da sociedade, mas Jesus estava ali, junto ao poço, para preencher aquele coração vazio. É possível que ela buscasse preencher esse vazio na companhia de alguns homens, porém a partir daquele encontro, a samaritana entendeu que só Jesus é capaz de preencher o vazio que toma conta de uma vida de muitos. O que o escritor está dizendo aqui, queridos? Talvez esses montes de casamento que ela teve não deu certo, é porque a partícula de Deus, aquela vontade de encontrar Deus era tão grande, que ela procurava se encher com homens, com casamento. Isso é possível, irmão Kleber? É possível. Muitas pessoas tentam encher esse vazio com drogas, com bebidas, com prostituição, com adultério, com pornografia, mas esse vazio, querido, só é capaz de ser preenchido com Jesus Cristo, só com Ele. Olha o que o comentarista diz: vai, chama o teu marido e vem cá, versículo 16. A pergunta era aguda, atingindo o ponto mais profundo do seu ser, investigando a história do seu triste passado. A sua confissão foi simples e mesmo assim evasiva: Senhor, não tenho marido. Verso 17. Refletindo perfeitamente o conhecimento que Jesus tinha dos homens, João capítulo 2 versículo 25 vai dizer: não precisa que ninguém lhe testemunhe a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esta solicitação penetrou nela de forma profunda. Aparentemente a mulher agora estava vivendo com um amante, sem benefício do rito do casamento, possivelmente sem ter se divorciado do último dos seus 5 maridos. Isso não dá também, queridos. Eu coloquei esse comentário só para você ver que está na revista, mas a Bíblia não dá argumento para dizer que ela não tinha se divorciado. A Bíblia não dá argumento para dizer que essa mulher está vivendo com um amante, que esse cara era casado. Queridos, é entendimento. Tem pessoas que têm entendimento diferente. Eu acredito que essa mulher teve 5 casamentos. Eu acredito que essa mulher não encontrou nesses casamentos a felicidade e com isso acabou separando. Com coisas graves, eu não sei, a separou. Mas Jesus não condena a separação dela. Jesus chega para ela: eu vou te dar uma água que vai acabar com essa sede que você tem, que vai acertar a tua vida, que vai deixar você saciada. Tópico 2.2: desprezada pela sociedade. Só Jesus poderia pôr fim na tristeza daquela samaritana. Está lá em João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e vai jorrar para a vida eterna. Aqui, queridos, me desculpa, pode ter teólogos querendo brigar comigo aí, dizendo que eu estou fazendo uma heresia. É meu entendimento. Nesse texto, principalmente nesse versículo, queridos, dá a entender bem claro aqui, ó, essa água vai jorrar para a vida eterna. O que quer dizer com isso daqui, queridos? Quer dizer que
Essa mulher ia receber uma água que ela poderia receber a vida eterna, mesmo após 5 casamentos. Jesus não está condenando ela ao inferno. Jesus não veio para te condenar ao inferno. Ele veio para te resgatar do inferno. Vamos continuando que já está virando pregação. Deixa eu beber um golinho de café para ver se acalma. E vou apanhar por causa dessas coisas, hein? Ela teve 5 maridos. E vivia com um homem de quem não era casada. Portanto, ela não era julgada apenas pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo, uma vez que levava uma vida considerada imoral. O encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus. Presta atenção, nossos erros e falhas não impedem que Ele nos possibilite uma nova vida. Jesus não julgou aquela mulher. Antes, ele quebrou o preconceito. Nossa, está escrito errado preconceito, hein? Ele quebrou preconceitos culturais e as barreiras sociais para mudar o rumo daquela história. Que texto maravilhoso, né? Não é lindo isso daqui? Olha o que o Bruce fala. As mulheres geralmente vinham tirar a água em grupos numa hora mais fresca do dia, de preferência de manhã. Esta mulher veio sozinha e possivelmente que ela não quisesse a companhia das suas vizinhas, ou elas que não queria, de modo que deliberadamente escolheu uma hora em que as outras provavelmente não tivessem perto. Na verdade aqui, queridos, está dizendo aqui, eu não acredito, que seja ela que não queria a companhia das outras mulheres, mas eu tenho quase certeza que as outras mulheres que não queriam companhia com ela. Você queria que a sua filha andasse com uma mulher que já tinha separado de 5 maridos e estava com outro agora sem casar? Eu duvido, queridos. Lá no fundo somos preconceituosos, achamos que somos melhores. Como eu te disse, quando casamos já a 2ª, 3ª vez, quando nós vemos casamento de uma pessoa que está casando a sua 3ª vez, nossa, de novo, 3 vezes. Imagine uma mulher casando 5. 2.3. Somos convidados a adorar a Deus. Existia uma divergência entre os samaritanos e os judeus sobre o local onde Deus deveria ser adorado. Diante disso, a samaritana disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Está em João 4, versículo 20. Naquela hora, Jesus rompeu com aquelas normas religiosas, quebrou o protocolo, dizendo que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, querendo mostrar para eles, não importa onde vocês adorem, importa que vocês me adorem. Muitas vezes achamos que o lugar verdadeiro de adoração é na nossa igreja, que só na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, tem uma verdadeira adoração, que só na igreja, no Ministério Belém, tem a verdadeira adoração, que só na Quadrangular. Não, queridos, Jesus estava dizendo, a verdadeira adoração não está em templo, não está em religião, mas está em você, dentro do teu coração. Em João 4, Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, faz uma declaração a respeito da natureza de Deus. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Versículo 24. Embora nenhum desses dois usos da palavra espírito aludam diretamente ao Espírito Santo, a noção de que a adoração deve acontecer em espírito e verdade pressupõe a atividade do Espírito da verdade, que leva o crente à verdadeira adoração. E agora, terminamos o tópico 2. Agora eu mereço? Foi bem esse tópico? Ou eu exagerei um pouquinho, hein? Tem hora que eu sinto Deus em mim, assim, que eu acabo saindo, queridos. Porque tem a nossa igreja, e nossa igreja não significa que eu congrego. A minha igreja, a sua igreja, existe muito preconceito. Jesus lá naquela época, pega uma mulher que poderia ser considerada prostituta, adúltera ou qualquer outro codinome que dessem a ela, e ele mostra que eu vou te dar uma água, que você não vai precisar mais correr atrás de homem, que eu vou te dar uma água, meu irmão, que você não vai precisar mais correr atrás de coisas para colocar no meu lugar, no lugar de Jesus.
Se eu mereço, coloca aí, me ajuda. Tópico 3, a conversão da mulher samaritana. Eita glória, agora sim, hein? Agora ela se rendeu a Jesus. Agora o milagre aconteceu. Ei, o milagre não é quando uma pessoa é curada de câncer. O milagre não é somente quando uma pessoa é ressuscitada dos mortos. O milagre não é somente quando uma porta de emprego acontece na tua vida. O milagre não são somente estas coisas. Mas o verdadeiro milagre é o milagre da conversão. É quando você deixa o caminho que você estava indo e vira-se e volta ao contrário para viver o caminho que Jesus propôs para você. Esse é o verdadeiro milagre. Quando eu deixo o que eu havia aprendido e começo a aprender de novo, como o apóstolo Paulo. Quando eu tiro de mim aquelas coisas que estão impregnadas de mim e eu abro o meu ouvido para ouvir a voz de Deus. Essa é a verdadeira conversão. A mulher samaritana mostrou confiança ao considerar Jesus um profeta. Olha como que a conversa dela já mudou. João 4,19 disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Agora ela já estava considerando um judeu, raça que ela odiava, que o povo odiava, um profeta, evidenciando o começo da sua conversão. Para Agostinho de Hipona, um grande historiador, um dos pais da igreja, aquele que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. Que possamos abrir o coração às palavras de Jesus, que nos revela seu amor, assim como fez com a mulher samaritana. João 4,26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. 3.1, Jesus se revela como Messias. Cristo se revelou como o Messias enviado por Deus. Aí ele vai dizer o texto inteiro, a parte primeira que eu não li, ó. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Continuando, no início do seu ministério, Jesus evitou declarar a sua divindade abertamente para não estimular debates, discussões e contendas por parte do povo, a palavra está errada, principalmente das autoridades de Israel. Eles não poderiam reconhecer a divindade de Jesus sem antes ver os milagres realizados por ele. Ou seja, queridos, o que o escritor está dizendo? Jesus não queria se mostrar como Deus ainda, revelar que ele era o Messias, antes que o povo visse os milagres dele, para não ter debate, discussões, brigas. Então primeiro ele precisava mostrar que somente Deus podia fazer aquelas coisas. A mulher samaritana ouviu do próprio Senhor que ele era o Messias e acreditou. Além de crer, ela imediatamente se tornou uma evangelista em sua cidade. Pode dar uma pausa para mim e estudar esse texto aqui? Capítulo 4, versículo 25 a 30, eu queria ler ele, mas nós vamos falar um pouquinho dele aqui também, tá, queridos? Mas seria bom você parar e ler. Mantenha-se cheio de Deus, mantenha-se cheio dos versículos. O que está escrito é importante, sim, mas a palavra de Deus é ainda mais importante. Verifica os versículos. Olha o foco na lição. O Filho de Deus conhece a natureza humana e suas necessidades, sabendo como adorar aqueles com quem encontra, pois desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Aquele texto que nós já lemos. 3.2. A samaritana tinha conhecimento religioso. Olha só para você ver, conhecimento religioso não te faz suprir a tua sede por Deus. Conhecer a Bíblia de capa a capa não te faz você salvo, não faz você preenchido de Deus. Ela conhecia sobre a religião, ela conhecia sobre o Messias. Olha só, a mulher samaritana tinha um certo conhecimento das coisas espirituais, mas isso não a levou a uma transformação de vida. Você pode, querido, saber de Deus, mas continuar vivendo em pecado, continuar tendo prazer na carne. Não adianta. Eu conheço desviados, eu conheço um alcoólatra em São Simão, desviado, que ele conhece a Bíblia mais do que eu. Ele cita a Bíblia de ponta a ponta, ele era firme dando uma igreja, mas conhecimento não te traz salvação, conhecimento não te traz transformação. O que te traz transformação é prática do que você aprende com a ajuda do Espírito Santo.
Olha o texto, nós também já lemos, mas eu vou ler de novo. E ela disse, vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Isso a impactou, queridos. No primeiro encontro com o mestre, ela mostrou, primeiro, reconhecer a Jacó, o patriarca, como pai dos samaritanos. Olha lá, o texto, eita, tá voltando o mouse. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Então primeiro ela reconheceu, ela sabia quem era Jacó. Segundo, ter dúvidas sobre onde Deus deveria ser adorado, se no Monte Gerizim ou em Jerusalém. João 4, versículo 20, meu mouse está começando a me ajudar. Nós antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela já estava naquela dúvida, onde que é o lugar certo? Lá atrás, quando vocês não deixavam a gente adorar vocês em Jerusalém, nós construímos um templo aqui no Monte Gerizim. E vocês agora dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, ou é agora em Gerizim? Então ela tinha essa dúvida e ela conhecia o que os judeus falavam e o que ela falava. E terceiro, ela tinha conhecimento do Messias esperado, ou seja, 4:25. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. Ou seja, ela sabia, ela conhecia, ela tinha esperança que Cristo viria. Quantos de nós não temos essa esperança? Olha o que nós podemos aprender com essa mulher, queridos. Olha o que a revista Dominical falou dessa mulher, lá em 2002 fala. A conversa de Jesus com a mulher samaritana passa a girar em torno da verdadeira adoração. É bastante significante a importância dada ao lugar de culto por uma alma cujos pecados são expostos. No decorrer do diálogo, muitos subtemas são abordados, tais como o lugar da adoração, o tempo da adoração, a busca dos adoradores, o verdadeiro adorador, a quem se deve adorar, o modo correto de se adorar e etc. Não temos espaço para tratar separadamente cada um desses subtemas. Basta dizer, por exemplo, adorado. Basta dizer, por enquanto, que Deus só pode ser verdadeiramente adorado, desde que seja verdadeiramente conhecido. 3.3, último subtópico desta lição, e nós vamos encerrar ela aqui já já. Obrigado você que ficou até comigo até agora. Olha só, já bastante tempo aí, mas se a aula foi boa, foi empolgante, se você gostou, marca para alguém, manda para alguém, não manda só, fala assim, olha, vale a pena, assiste a aula desse professor aí, vale a pena, você vai ver o entendimento dele, você vai ver que nós podemos aprender junto, eu e você, me ajuda aí. Terceira, a primeira missionária. A história de conversão da mulher samaritana é uma das mais fascinantes da Bíblia, porque envolve um contexto de inimizade entre judeus e samaritanos. Isso merece destaque, porque aquela mulher era desprezada pela sociedade. Após encontrar Jesus no poço, tornou-se missionária antes mesmo dos discípulos. João 4, 28 e 29 diz assim, ó, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é Cristo? Olha só, foi a primeira. Enquanto eles estavam lá relutando com Jesus, os discípulos, ela já pega a mensagem do Evangelho, que o Evangelho é as boas novas, que as boas novas é Jesus Cristo. Ela corre lá, gente, vem cá. Olha só, eu conheci alguém que revelou toda a minha vida. É ele o Messias, vem ver se não é ele. Olha a empolgação dela. Ela já sentia no coração que era Cristo, que ia mudar a história dela. Uma única vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Após ouvir o depoimento da mulher, os samaritanos também quiseram ouvir ao Senhor. Olha o João 4:30. Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. A cidade saiu ao encontro dele.
porque ela falou com tanta convicção, com tanto poder de Deus, com tanto amor a Cristo, que seria impossível recusar a mensagem do Evangelho. E olha que ela não era uma teóloga, e olha que ela não tinha experiência em pregação, e olha que ela provável que não estava cheia do Espírito Santo, mas ela anuncia o Evangelho com tanto amor, com tanta graça. Será que você tem anunciado o Evangelho com tanto amor, a ponto de impactar as pessoas? Ela foi a primeira missionária, queridos, e aquilo que eu disse, olha só, quem estava levando o evangelho da salvação era, primeiro, uma samaritana, os judeus odiavam. Segundo, uma mulher que já tinha casado 5 vezes, estava com outro homem, e era mulher, era preconceito em cima de preconceito. O comentário MacArthur diz: Jesus causou um impacto tão grande sobre a mulher, que ela estava disposta a compartilhar as notícias entre o povo da cidade, a quem ela havia previamente evitado, por causa da sua reputação. Seu testemunho e sua sinceridade em relação à própria vida impressiona tanto que eles vieram ver Jesus por si mesmo. Olha só, queridos, ela esqueceu a má fama dela, ela esqueceu o preconceito que tinha dela, ela esqueceu toda a artimanha que tinha contra ela, ela esqueceu tudo e anunciou aquele que é fiel e justo para salvar o perdido. Olha o que você tem que ter aprendido nesse tópico 3. Uma única vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Quero te fazer uma pergunta agora. Será que você tem impactado o lugar onde você está? Será que você, após ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, você impactou a tua família e trouxe almas da tua casa? Você impactou o teu trabalho? Você impactou o teu colégio? Será que o amor de Deus entrou na tua vida, fez tanto milagre, transformou a tua história e você impactou quem estava ao teu lado? Se você não impactou, queridos, tem algo muito errado aí. Cuidado. Conclusão. O mesmo princípio utilizado por Jesus no encontro com a mulher samaritana deve ser aplicado nas ações evangelísticas hoje. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo resultado produzido naquela mulher deve acompanhar-nos hoje. Sem demora, aproveitemos cada oportunidade para anunciar a mensagem cristocêntrica a todas as pessoas, para que saibam que Cristo é o Salvador do mundo. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus, que palavra linda. E olha agora, falando de mulher, a próxima aula, hein? Semana que vem, Jesus e a mulher adúltera, aqui para todos ia ser óbito, ia ser enterrada, a manifestação da graça em meio à condenação. Queridos, se você gostou dessa aula, não esqueça de me ajudar. Não esqueça de republicar, não esqueça de mandar para as pessoas que estão ao teu ao redor, as pessoas que você quer impactar pelo evangelho. Eu espero que você possa junto me ajudar a levar a mais e mais pessoas, estar presente na aula da semana que vem. Eu quero o seu comentário, o que você achou dessa aula? Vamos lá, queridos, vamos orar para agradecer a Deus? Querido papai, Senhor poderoso e maravilhoso, obrigado por essa aula, Senhor, que falou o meu coração e continua falando ainda, papai. Que história linda, que fascinante que o Senhor é, que o amor que o Senhor inundou na vida dela, inundou na minha também, Senhor. Por isso eu não cesso de falar do teu amor, por isso, Senhor, eu quero dedicar mais e mais a minha vida a ti, papai. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa pessoa. Cura-nos, restaura-nos, envia-nos, Senhor. Queremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Até a semana que vem e Deus te abençoe.